Momento da Mulher Cristã, um programa para você, mulher, que deseja viver segundo o coração de Deus. Este é o seu momento de reflexão, aprendizado e crescimento, com Regina Célia. Amados ouvintes do Momento da Mulher Cristã, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Estamos aqui para mais um momento especial de aprendizado, de crescimento e continuamos estudando lições do livro de Provérbios. Hoje estaremos falando sobre bom senso. Parece-me que essa qualidade, característica, está bastante rara nos nossos dias. E nós precisamos entender o que é bom senso. Por que que ele faz tanta diferença nas relações interpessoais? E por que nós, enquanto cristãos, precisamos buscar sabedoria para viver, para agir e reagir, conduzir a nossa vida com bom senso? Antes de começarmos a nossa temática de hoje, vamos falar com o nosso Deus. Santo e eterno Deus, nós te rendemos graças por mais um momento na tua presença, mais um momento de aprendizado, de crescimento, de reflexões, ó Deus, sobre a nossa vida, o nosso dia a dia, as situações, a maneira como agimos e reagimos. Pai, sabemos que a tua palavra nos dá orientações acertadas para a nossa conduta e queremos, Senhor, aprender de ti dia a dia. Abençoe-nos neste tema, ó Deus, dá-nos o entendimento que precisamos e que cada a cada momento possamos buscar viver de forma a honrar e a glorificar o teu nome. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Nós tomaremos por base, para iniciar nossa reflexão, o versículo 12 do capítulo 27 dos Provérbios. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. A prudência aqui, amados, está relacionada diretamente ligada ao bom senso. Então, aquele que tem bom senso, o prudente, ele percebe que a possibilidade do mal e ele se afasta. Mas aqueles que vivem a vida sem refletir, sem analisar e sem o temor de Deus, eles passam adiante, eles insistem nas atitudes que podem levar ao mal e depois acabam sofrendo as consequências das suas atitudes. Para nós entrarmos no assunto compreendendo bem o que significa bom senso, a gente não pode pensar que é uma palavra antiquada e que tem uma função retaliadora ou limitadora. Mas bom senso é a capacidade que nós podemos e precisamos ter de fazer escolhas sensatas e inteligentes, com cautela e equilíbrio. Ter equilíbrio nas decisões ou nos julgamentos em cada situação que se apresenta também é bom senso. E quando a gente fala de escolhas sensatas, a gente precisa também entender o que significa a palavra sensato. O que é alguém sensato? É alguém razoável, prudente, ajuizado. É alguém capaz de analisar uma situação de forma razoável para, a partir dessa análise, fazer as escolhas sensatas e inteligentes. É alguém
cauteloso e que possivelmente será considerado equilibrado. Então, bom senso é uma capacidade que nós precisamos ter para fazer as escolhas de forma sensata, fazer escolhas com equilíbrio, escolhas, tomar decisões de forma prudente, cautelosa. Entendemos então, amados, que bom senso é prudência, é o mesmo que prudência. E agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa questão, de acordo com o que o livro dos Provérbios nos fala. A prudência, primeira coisa que ele nos diz, é que a prudência ela é perspicaz. O que é ser perspicaz? É o que está no nosso versículo base. Você vê o mal, você enxerga o que está por trás de uma determinada situação, você consegue ver além, perceber quais danos aquela atitude pode causar ou quais benefícios você pode ter com aquela atitude. E aí essa perspicácia faz com que nós tomemos a decisão correta e tenhamos a atitude mais adequada. Então, a perspicácia faz com que nós analisemos uma situação com cautela. E a partir do momento que temos experiência em determinado tipo de situações, nós nos tornamos ainda mais perspicazes em outras situações semelhantes. Então, é o pare, observe, analise e aí então tome a atitude mais adequada. Um outro ponto importante é que a prudência exercita o domínio próprio. Olha só que coisa interessante. Para eu ser prudente, perspicaz, eu preciso ter domínio próprio. Eu preciso ser capaz de controlar as minhas emoções de forma a não agir precipitadamente. Então, a prudência, ela vai exercitar o meu domínio próprio. Porque nós já aprendemos que uma pessoa sábia, ela percebe um insulto, quando a gente está falando de relações humanas, ela percebe quando está sendo insultada, mas ela já tem o domínio próprio e a sabedoria de entender que aquele insulto diz mais sobre o ofensor do que sobre ela mesma. Então, existem outras coisas por trás daquele insulto. Principalmente entendermos que quando a gente é insultado, independente de ser com ou sem motivo, é evidente que a pessoa que está nos insultando, ela carece de mansidão, de domínio próprio, de sabedoria, de perspicácia. Então, quando eu tenho bom senso, eu vou ser capaz de ouvir coisas e não reagir imediatamente, mas analisar atentamente a situação para depois, então, tomar a decisão adequada e a atitude adequada. Então, a prudência, ela exercita o nosso domínio próprio. Uma outra característica da prudência é que ela é modesta. Não faz uso das suas habilidades, do seu conhecimento, das suas capacidades para impressionar aos outros. Ainda que seja alguém cheio de capacidades e habilidades admiráveis, o que a palavra nos orienta é que nós não vamos usar disso tudo para impressionar outras pessoas. Nós vamos ser modestos. No encontro da semana anterior,
na temática da semana anterior, nós falamos sobre humildade, e esse aspecto também foi abordado, que você não exalte a si mesmo. Então, vejam como características, né, do fruto do espírito, elas se interligam, elas se conectam. A prudência é modesta. Ela sabe, é consciente das suas capacidades e habilidades, mas ela não usa isso para impressionar aos outros ou para tirar proveito dos outros. Um outro ponto interessante é que a prudência ela revela o nosso caráter. Todo prudente, diz Provérbios 13:16, todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura ou expõe a sua loucura. Então, a nossa conduta, as nossas atitudes, as nossas ações e reações revelam, mostram para todos que estão à nossa volta o nosso caráter. Se a mulher é prudente, se nós somos pessoas prudentes, isso transparece na maneira como conduzimos a nossa vida, na maneira como nos relacionamos com os outros, na maneira como administramos a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos bens, na maneira como cuidamos da nossa família. Isso transparece. Então, a prudência revela o nosso caráter. Assim como a falta de prudência e de bom senso também revela o caráter. A prudência também fala muito pouco. Nós vimos esse aspecto também com relação à humildade. Nós vimos esse aspecto quando falamos da boca, do cuidado que temos que ter com aquilo que falamos. A pessoa, o indivíduo prudente, ele é de poucas palavras. E quando ele fala acertadamente. Ele fala com sabedoria. E a instrução da bondade sai da sua boca. Então, no muito falar, há transgressão. Quanto mais falamos e nos precipitamos, mais propensos a pecado nós estamos. Mais propensos ao pecado nós somos, porque não refletimos, não analisamos antes de falar. É claro que tem pessoas que são muito espontâneas, pessoas que são muito falantes, e isso pode ser uma excelente característica quando ela é prudente para saber usar os seus dons, o seu dom da fala, da palavra com sabedoria. E uma outra característica da prudência é que está sempre aprendendo. Eu falei já sobre o coração ensinável, que nós precisamos pedir ao Senhor e desejar dia a dia sermos ensináveis. Nós precisamos entender que, por mais que tenhamos conhecimento e conhecimento de excelência em qualquer área, ainda assim, nós sempre temos algo a aprender. E quando se trata de vida, de relacionamentos, mais ainda temos a aprender. A sociedade vai mudando, as situações vão se modificando, vemos novas gerações com outras necessidades e, com tudo isso, precisamos estar sempre aprendendo. Quem nos dá sabedoria é o Senhor. Características essenciais ao cristão, fruto do Espírito, vai nos possibilitar
a interagir adequadamente com outras pessoas, com outras culturas, com outras gerações. Mas nós precisamos ter o nosso coração ensinável. Precisamos estar abertos a aprender e aprender do Senhor nosso Deus. Claro, aprendemos também com situações, com experiências, mas precisamos ter esse coração disposto a aprender e a buscar sempre quando não soubermos de algo. A prudência, então, é uma característica que pode ser desenvolvida em nós. Vamos buscá-la, queridos. Para a nossa vida diária, porque quando a gente fala de bom senso, é algo que está diretamente relacionado à nossa vida prática. O livro dos Provérbios mostra como a sabedoria prática ou a prudência é necessária para viver o dia a dia. Então, a prudência é colocar a sabedoria na prática. Prudência significa ser cautelosa ou comedida nos seus atos e na tomada de decisões. A pessoa que possui a qualidade da prudência é sábio, sensato em questões práticas, discreto, sóbrio, cauteloso e recua diante do perigo. Enquanto o homem insensato é desatento e arrisca-se a seguir em frente. Tem até um termo, eu tenho 2 filhos jovens, né? Então, eles usam algumas expressões que são interessantes. E uma delas é tomou distraído, que é assim, você não estava atento, não estava prestando atenção e acabou sofrendo as consequências da sua desatenção. O prudente, ele não vai passar por isso, ele não vai errar por não estar atento. Ele vai estar ligado, atento às situações e ligado ao Pai. Importante, então, queridos, que tenhamos olhos espirituais. Os olhos espirituais são desenvolvidos pela leitura e estudo da Bíblia numa vida devocional com Deus. É impossível ter olhos espirituais sem estar conectado com o Espírito. Sem a comunhão diária, pessoal com o Espírito Santo de Deus, por meio da sua vida devocional, é impossível ter olhos espirituais. Você pode até ter um olhar atento, uma sabedoria prática nas coisas terrenas, mas quando a gente fala de olhos espirituais, é olhar de uma maneira diferente, analisando a situação de acordo com a perspectiva de Deus. Com os olhos espirituais, você será capaz de enxergar o que está acontecendo ao seu redor. E você enxerga além. É como se você tivesse um radar ligado e que faz você perceber situações espirituais que estão por trás das situações naturais. Quando você enxerga o que está acontecendo ao seu redor, a prudência pode dirigir a sua reação. Então vejam que a prudência está intimamente ligada a uma vida devocional. A sabedoria que adquirimos na comunhão com Deus, na ligação direta com Deus. Estando assim, a prudência vai dirigir a nossa reação. Você criará o hábito de avaliar integralmente as suas ações antes de agir, considerando os preceitos de Deus, considerando as pessoas envolvidas e as possíveis consequências dos seus atos. Isso passará a ser parte de você
E isso não é um hábito que a gente vem com ele pronto, não. A gente adquire, a gente busca, a gente constrói dia a dia uma vida, direcionada por Deus, e daí a gente tem a prudência como uma característica, como uma qualidade. E aí acaba se tornando um hábito seu, avaliar, pensar bastante antes de tomar qualquer decisão. Analisar a vontade de Deus, analisar as pessoas envolvidas e analisar as consequências das suas atitudes. Se nós, em cada situação que nos depararmos, tivermos esse cuidado de considerar os preceitos de Deus, qual é a vontade de Deus, qual é a ordenança de Deus com relação a isso, considerar as pessoas que serão envolvidas com as nossas atitudes e considerarmos possíveis consequências dos nossos atos, positivas ou negativas, se nós conseguirmos pesar todas essas coisas, certamente nós vamos evitar muitas situações desagradáveis, muitos problemas no nosso viver diário. Essa é uma sabedoria para a nossa vida prática, analisar com prudência as situações, tendo como primeira iniciativa analisar os preceitos de Deus. Para concluir, amados, portanto, a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Provérbios 2, 10 e 11, que fala do bom siso, que é a mesma coisa que o bom senso. Este bom senso, a capacidade de discernir situações, de analisar com cautela, ele nos protegerá, nos guardará de situações embaraçosas, nos guardará de pecados, de atitudes que entristecem, desagradam, atitudes que o nosso Deus desaprova. A sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Você descobrirá que é muito bom viver de acordo com os preceitos de Deus, porque os preceitos de Deus fazem que tenhamos uma vida plena, plenitude de vida, plenitude de alegria e paz. Aquela paz que só o conhecimento do Senhor e o caminhar com Deus pode nos dar. Que o Senhor nos abençoe, que tenhamos bom senso. Lembremos-nos deste termo, bom senso. Lembremos-nos da prudência. Lembremos-nos de olhar com olhos espirituais. Lembremos-nos de nos comportar como homens e mulheres que buscam viver a vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que a paz do Senhor seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém.